Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje nós vamos falar. Hoje nossa aula é mais curta, né? Sim, estou esperando o pessoal entrar aqui na sala, né? Mas enfim, o pessoal está entrando aí. A gente vai ter uma aula rápida. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: nós vamos falar sobre terminar o embarque de declaração, que a gente falou um pouco ontem, né? E a gente vai também falar sobre terminar o embarque de declaração e falar sobre as questões, os tribunais, né, superiores. Até porque a partir da semana que vem nós vamos falar de recursos constitucionais, os recursos que se dão lá na instância superior. Numa aula mais curta hoje, então a gente separa menos questões para falar, a gente separa menos, porque também não tem necessidade de falarmos tantas coisas assim, né? Mas a metodologia segue a mesma, né? Lembrando que tem uma atividade para vocês lá, essa atividade que vale nota. A que eu postei ontem é a atividade complementar da aula, né? A gente até falou sobre aquela situação aqui na aula, né? E o que a gente está fazendo. E hoje eu postei no Classroom, vocês vão lá, tem um trabalho lá que é para ser entregue na semana que vem, tá? E aí a semana que vem todo mundo posta por lá pelo Google Classroom, tá? Para eu poder conferir e dar a nota por lá. Mas sem delongas, né? Vamos terminar o embargo de declaração que a gente estava falando ontem, né? E compartilhando a tela aqui com vocês, vai aparecer para vocês o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele tem, né, como que a gente estava falando, deu um pequeno problema aqui e tal, voltou. O Código de Processo Civil, como a gente estava falando lá no desembarque de declaração ontem, que é o recurso que cabe para a gente ter uma noção sobre uma noção sobre as decisões que não são claras, né? É um recurso que se propõe para situação de obscuridade, contradição, omissão e erro material, né? Esses recursos, esse recurso contra essas decisões é dirigido ao próprio juiz, magistrado, desembargador, ministro, né? Que proferiu a decisão, certo? O mesmo que proferiu a decisão é que irá clarear aquilo que foi decidido, irá lá para o embargo de declaração. Só que faltou a gente falar de duas questões aqui. O parágrafo segundo fala assim, ó, quando os embargos de declaração forem manifestamente, embargo de declaração aqui, manifestamente protelatórios, né? O juiz ou o tribunal, né? Vamos lá, ele vai condenar, olha a consequência, né? Condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, né? Ou seja, manifestamente protelatório é aquele embargo de declaração que a parte propõe para poder enrolar o processo, né? E aí tem a multa, tem a condenação de multa, né? E essa multa ela é paga pelo embargante que propôs o embargo manifestamente protelatório,
né, ao embargado, certo? E não ao tribunal, não ao juízo, né? O embargado é que faz jus a essa multa, é uma multa por conta dessa situação de protelação. Noutra situação, o parágrafo 3º, a gente finalizar, a questão do parágrafo 3º fala assim, ó, na reiteração dos embargos declaratórios, né? Na reiteração dos embargos declaratórios, aqui, ó, reiteração dos embargos manifestamente protelatórios, gera, né, a multa, novamente, ela é elevada, né, a até 10%. Certo? Até 10%. Que está aqui, ó, 10%. Né? Lembrando que nesse caso aí, essa multa elevada a 10% é uma penalidade, novamente, uma penalidade para uma situação de reiteração de embargos, né, protelatórios, tá? E o parágrafo 4º vem lá e arremata a situação. Ele fala o seguinte, ó, não serão admitidos novos embargos de declaração e se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, ou seja, não se admite novo embargo de declaração, certo? Nesse caso aí, se a parte propõe outro embargo de declaração, vai ser julgado desconhecido, diretamente desconhecido, né, pelo tribunal, pelo juiz, né? Ele não vai poder julgar. E aí, com isso, a gente termina essa questão dos embargos de declaração, ok? Mas, como a nossa aula de hoje ela é curta, eu separei um pouco para a gente falar um pouco sobre os tribunais superiores. O que seriam os tribunais superiores? Aqueles tribunais que estão lá em Brasília, né? Esses tribunais que estão em Brasília são considerados tribunais superiores. E aí, no caso, a gente tem que separar, né, o que são esses tribunais, né? Que diversos tribunais são tribunais superiores, mas a gente aqui no processo civil vai importar para a gente poucos tribunais, né? Então vamos lá. Quais são os tribunais superiores? Né? Quais são os tribunais superiores? São diversos. São vários os tribunais superiores. Né? Olha lá. Quais são os tribunais superiores? Né? A gente do processo civil aqui, nós vamos trabalhar mais com STJ, STF e STF. Só que também são tribunais superiores o TST, TSE, né? O STM, que é o Superior Tribunal Militar, né? E aí, nesse caso, aí, são outras legislações aplicáveis, né? Para a gente poder trabalhar. Outras legislações é que vão falar sobre esses tribunais. Para a gente, importa esses dois aqui, tá? Importa esses dois, né? E, eventualmente, o TST usa o Código de Processo Civil subsidiariamente, mas para recurso ao TST, por exemplo, não é igual. Lá o recurso para o TST chama recurso de revista, né? Esse recurso de revista que vai analisar a matéria de direito, certo? No TST e no STF. E aí, né? Já falamos de um dia nisso aqui, ó. Matérias mais superiores apenas admitem julgar matérias de direito.
O que significa que não analisam provas, não fazem reexames de documentos, mas tão somente o direito em si. Né? Isso aí é o que a gente tem lá nos tribunais superiores. Tá? Esses tribunais superiores, que estão, na sua maioria, em Brasília, né? Esses tribunais superiores que estão, na sua maioria, lá em Brasília, esses tribunais, eles têm a função de balizar o direito, né? De equilibrar, certo? Tanto levar em consideração a ordem jurídica, né? Ou seja, levar em consideração essa ordem jurídica. Então, os tribunais superiores irão analisar questões de ordem da legislação, questão de confronto de legislação, né? Decisões que confrontam lei específica de direito em si, e no caso do STF, decisões que enfrentam matéria constitucional. Né? Enfrentando matéria constitucional, entra, né, em voga os tribunais, o STF. Tá? E assim, cada um desses tribunais tem uma composição. Para isso, pessoal, vou lembrar o seguinte: o recurso especial que é para o STJ e o recurso extraordinário que é para o STF são chamados de recursos constitucionais, né? Então vamos lá. Isso aqui é questão que até cai em concurso, né? Então, os recursos especial e extraordinário dirigidos ao STJ e ao STF, respectivamente, são denominados pela doutrina de recursos constitucionais. Ok? Então, esses recursos constitucionais, que é importante, cai muito no concurso, tá? Então, vou pedir para vocês não esquecer isso aqui, tá? Esses dois recursos são chamados de recursos constitucionais. Ok? São os dois recursos chamados de recursos constitucionais. Agora, por que, professor? Por que são chamados de recursos constitucionais? Né? Por causa do seguinte: olha lá o que diz, né, a Constituição da República, tá? Pessoal, vocês estão enxergando a Constituição aí? Se estiver aparecendo, tá ok. Aqui nós estamos no artigo 104 da Constituição, né? 104 da Constituição, que fala do STJ. O título é STJ. E se a gente for um pouco para baixo aqui, se a gente for olhar um pouquinho para baixo aqui, olha lá o artigo 105 prevendo isso aqui, ó. O artigo 105 prevendo né? Prevendo lá embaixo, especificamente no parágrafo terceiro, no parágrafo 3, no inciso 3, olha lá.
no inciso 3, o recurso especial que a gente vai estudar na partir da semana que vem. E a mesma coisa acontece lá no STF. O artigo 106 fala do STF, né? Desculpa, do STF não, artigo 106, não, me enganei aqui, perdão, vamos lá um pouco, voltando, não é nem 106, né? A gente está no 104, no 102, fala do STF, e a competência do STF também lá no inciso, vê que a gente vai lá no inciso 3, e nos importa, inciso 3 do artigo 102, falar que o STF cabe julgar recurso ordinário, né? A previsão mesmo, então, ela está na Constituição da República. Por isso que nós chamamos isso de recursos constitucionais. Por isso mesmo que a gente chama isso de recursos constitucionais. Esses recursos, certo, estão previstos na Constituição Federal. Agora, e quem vai julgar para a gente esses recursos? O que importa quanto ao julgamento desses recursos? Olha só. De novo, nós vamos lá na Constituição Federal. E vamos olhar a composição dos tribunais. E aqui nós vamos fazer uma brincadeira. Eu quero ver quem é que vai acertar. Olha lá, o artigo 101. O artigo 101 fala assim, ó, o STF compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Ou seja, né, o STF, ele tem 11 ministros, aqui está na própria lei, né? Existe requisito de idade mínima, 35 anos mínimo, e 65 anos no máximo, né, para ser escolhido, tá? E tem que demonstrar notável saber jurídico e reputação ilibada, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, de vocês aí, e esse eu gostaria que vocês participassem da aula. Pode pegar o processo civil de vocês, o artigo 101, né? 2 minutinhos aí, vamos ler, né? Onde está o erro nesse artigo? Onde está um pega nesse artigo, né? Obviamente, o parágrafo único fala lá, os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, vamos lá. Estou esperando vocês aí. Quem aí se arrisca a dizer onde está o erro? Ninguém? Cadê o pessoal aí que participa muito da aula? Né? Carol, é no artigo, só dar uma... Nós estamos na Constituição Federal, no artigo 101 da Constituição Federal. Artigo 101. Né? Estamos lá analisando. Né? Inclusive, já que a Carol manifestou no chat aqui, eu vou chamar ela aqui. Carol, você está conseguindo falar? Não, é só falar mesmo, você não precisa, é só o áudio. Interessante. Então vamos ver outro aqui. Eu vou chamar o Túlio.
Vamos ver se o Túlio consegue aqui. O Túlio não está deixando nem... Oi, Túlio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Túlio, Tudo vamos bem, analisar. Wilson? Você consegue analisar comigo esse artigo aqui? Veja só para você ver que eu vou te indicar o pega que ele tem, Pode né? falar. Obviamente que o que que você acha? O ministro do STF tem que ser formado em direito? Acredito que sim. Você acredita que sim, né? Sim. Você está com a Constituição aberta aí? Tô. Tá, né? Vê se o artigo 101 fala que ele precisa ser formado em direito. Fala notável saber jurídico, né? Só notável saber jurídico. Não fala que ele precisa ser formado em direito. Eu acho até interessante. E há a possibilidade de alguém não formado em direito ter notável saber jurídico? O que que você Acredito pensa? que sim. Eu acredito que sim. Sim, né? Interessante. Sim, Você quer ver? pode. Sim. Ou seja, a Constituição Federal ela não estabelece que a pessoa precisa ser formada em direito. Ela precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Só. Verdade. Né? Isso Então, aí. então pega. Tem muito artigo, pessoal, muito artigo que fala sobre isso. Muito artigo, certo? Tem artigo lá no Jus Navigante falando sobre isso, eu acho interessante. Túlio, obrigado pela sua contribuição aí. Eu vou colocar mudo de novo o seu áudio aí, tá? Muito Tá obrigado. bom, então. Então, olha que interessante essa questão que a gente acabou de ver, né? Mas voltando lá, né? E aí vamos agora ver o STJ, como que é a composição. Ou seja, a gente acaba de aprender que no STF tem 11 ministros, tem que é composto de 11 ministros, mas que não exige que sejam formados em direito, exige que eles tenham que ter notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Vamos dizer assim, graças a Deus, já que é nomeado pelo presidente, vamos dizer assim, graças a Deus que todos os que estão lá são formados em direito, né? Porque você imagina só, quase que o STF pode ter virado um trampolim para nomear ex-deputado, né? Tem muito deputado que tem notável saber jurídico e que não é jurista, né? Seria um caos. Agora sim, vamos lá para o STJ. Olha o STJ. O artigo 104 fala assim, o STJ compõe-se aqui de, no mínimo, 33 ministros, né? Parágrafo único vem e fala assim: os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos, ou seja, mesmo requisito, né? Idade mínima de 35 anos, máxima de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo um terço de juízes federais, ou seja, juiz tem que ser formado em direito. Então, essa questão, né, não é igual ao do STF, ou seja, o STJ é só jurista, lá. Mais um terço dentre desembargadores dos TJs, Tribunais de Justiças, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. E um terço, em partes iguais, para advogados, membros do MPF e do MPE, do Ministério Público do Estado, e do Distrito Federal e territórios, né? Alternativamente. A gente faz uma rabisqueira aqui, mas não tem problema não. Certo? Alternativamente indicados na forma do artigo 94. Depois vocês vão lá e ver o artigo 94. A composição do STJ, ela exige para a gente aí que sejam formados em direitos, até porque juiz, advogado, promotor, procurador, né? Esses que são os sujeitos que devem compor o STJ. Só que aqui também tem uma outra coisa curiosa,
né? Certo? Espero que vocês estejam aí com a Constituição Federal aberta no artigo 104, né? Vou escolher mais um aqui para a gente conversar aqui. A gente escolheu o Túlio. Deixa eu ver o Ricardo aqui, se o Ricardo Lausmann, se ele consegue falar comigo aqui. Ricardo, você consegue falar comigo? O áudio do Ricardo não tá bom. Então vamos para outro. Outra pessoa aqui, vamos chamar a Bárbara. Vamos ver se o dela aqui habilita. E a Bárbara, que para mim estava desaparecendo. A Bárbara também deve estar sem áudio. Vamos para o Juliano. Juliano, você está me escutando? Tô sim. Juliano, você está com a Constituição Federal aberta aí? Tô. Esse artigo que a gente acabou de ler, que fala sobre a composição do STJ, né? Uhum. O que a gente vê aí de interessante que poderia ajudar, contribuir, na realidade, para melhorar a celeridade processual? Você consegue ver alguma coisa aí? Qual que é o nome, peraí, qual que é o nome do artigo aqui? Fez? É o artigo 104 da Constituição Federal. É que eu tô olhando aqui. Se você fosse olhar, analisar o artigo 104, o que poderia ser melhorado para melhorar a celeridade? Um terço das partes iguais, que seriam quando os advogados escolhem um para poder ir, você acha Não, que... não é exatamente isso. Está no caput. Tá, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, de novo. E a gente vai fazer Pode falar. Olha aqui. Vou pesquisar aqui, deixa eu ver se consegue aqui. Quantos ministros possui o STJ atualmente? Vamos lá no Google, né? O Google vai responder para a gente. 33. 33. Quantos ministros vocês acham que o STJ... Olha aqui, ó, lá do STJ. O ministro do STJ é composto por no mínimo 33 ministros, né? Quantos vocês acham que tem atualmente no STJ? Já parou para pensar, Juliano? Não, agora que eu tô pensando nessa ideia. Se você pegar aqui, ó. Aqui está no site da STJ. Você está conseguindo ver aí? Sim. Né? Olha o que diz lá na composição. O STJ é composto por 33 ministros. Né? Sim. Então, presta atenção. Voltei aqui, né? A Constituição Federal fala que é no mínimo 33 ministros. Já que todo mundo reclama da celeridade, por que o STJ não aumentou o número de ministros até hoje, gente? Né? Já que a Constituição fala que é no mínimo, 33 é o mínimo. Né? Essa quantidade de ministros também é bom que diversifica o entendimento, né? Ou você acha que fica meio que... Diversifica, é bom. É bom. Tá? É bom sim. Certo? Mas entendeu essa questão? É mais uma incongruência. Uhum. Mais uma incongruência. Tá? Obrigado aí pela contribuição. Né? Outra coisa que a gente aprende, né? Acaba de aprender. Né? O próprio STJ, né? Ele tem no mínimo 33 ministros. Né? Poderia ter mais. Ok? Para finalizar a aula de hoje, vou compartilhar aqui de novo a Constituição Federal. Vamos lá na Constituição. Desculpa, nem
Eu errei aqui, eu acredito. Vamos na Constituição Federal, no artigo 104. E aí eu vou falar para vocês, olha só, o STJ, ele é um tribunal democrático, tá? Na sua composição. Por quê? Porque ele faz isso aqui, ele tem isso aqui, certo? Ou seja, ele divide a sua composição. Tem que ser dividido entre juízes, desembargadores, né? Juízes e desembargadores. Um terço, ou seja, um terço vai entre juízes, um terço para desembargadores e um terço advogados e membros do Ministério Público, alternativamente, né? Alternadamente. Ou seja, para ser ministro do STJ, né? Além de todos os requisitos, existe a possibilidade, é claro que o ministro do STJ também vai ser nomeado, depois de escolhido em lista tríplice, né? Ele vai ser nomeado. Depois da lista tríplice for aprovada pelo Senado Federal. Mas veja que ele é composto de juízes de primeira instância, né? Juízes do TRF. Ele é composto também de desembargadores dos tribunais de justiça, né? E de advogados, de promotores de justiça e procuradores de justiça, né? Ou seja, não é um concurso público que se faz lá, é uma nomeação, mas em decorrência de uma atividade jurídica que o ministro tenha participado, né? Então, tá aí mais uma questão relativa ao que diz a nossa legislação, a composição do STJ. Estudem, né, bastante sobre essa composição, porque essa composição tem caído em concurso, né? Tem caído lá em concurso. Pode falar, Bruna. Bruno está me chamando aqui. Professor, Oi. aqui no artigo ele fala sobre ter igual notável saber jurídico. Certo. E onde que encaixaria isso? Porque no STF não se precisa, né, ser advogado e tal. E aqui vem nos trazendo que a pessoa tendo um notável saber jurídico poderia ingressar. Isso não daria uma suposição de interesse, tipo, porque nos incisos não vem dizendo que pessoas sem ser advogados, juízes podem ingressar no STJ. Não, veja só, Bruna. Na realidade diz, lá nos incisos do parágrafo... Lá nos incisos está falando que tem que ter notável saber jurídico. O parágrafo único fala notável saber jurídico, né? Só que os incisos falam que esses notáveis saber jurídico, eles são escolhidos entre juízes, desembargadores, advogados, promotores e procuradores. Entendeu? Ah, sim. Sim, sim. Então não entra igual o STF, esse notável saber jurídico. Não, ou seja, a pessoa precisa ser formada em direito, ser juiz, desembargador, advogado, promotor, procurador, certo? E além disso, ainda tem que provar o notável saber jurídico. Ah, sim, entendi. Obrigada, professor. Lá no STF não tem essa necessidade. Ok? Uhum. Ok. Então vamos lá. Então é mais uma situação que a gente vê aqui, tá? Do que diz a nossa Constituição Republicana, Constituição da República, né? Sobre o STJ. E a partir da semana que vem, a gente começa a falar sobre os recursos constitucionais, os recursos extraordinários especiais com maior relevância, e também vamos falar do recurso ordinário, né? Que é o recurso ordinário previsto no CPC, mas que ele é aplicável em casos específicos, né? Tais como mandado de segurança, habeas data, né? E aí a gente fala sobre isso a semana que vem. Vou relembrando, né? Olha só. A Carol fala assim, ó, por isso existe a sabatina, ou não precisa? Na realidade, sim, é por isso que existe a sabatina, tá? É sim, a sabatina existe para comprovar esse saber jurídico. Os caras ficam lá horas e horas respondendo coisas, né?
que vai comprovar esse notável saber jurídico, né, para senadores. E o Ricardo perguntou assim, ó, existe então uma espécie de prova para comprovar o notório saber jurídico? É justamente a sabatina do Senado Federal, né? Ok? Então, se tiver respondido para vocês, dá um ok aqui no chat para mim, né? Esse notável saber jurídico, ele é sempre uma aprovação do legislativo, certo? Sempre do legislativo. E é o Senado Federal que faz isso, né? Justamente o Senado Federal. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Lembrando que vocês têm uma atividade lá, essa atividade vale nota, vocês respondam e me mandam pelo próprio Classroom, Google Classroom. Ricardo fala assim, o que é sabatina, né? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não, Juliano, o trabalho não é para hoje não, lá tem a data, é para semana que vem, é para a próxima quinta. Ricardo, olha só, a sabatina quando vai se escolher um ministro do STJ ou do STF, até do TST, depois se você continuar na Constituição Federal, você vai ver, o Senado Federal marca uma data em que o agente que é indicado para ocupar a vaga é sabatinado. A sabatina é o seguinte, eles chegam lá perante o Senado Federal, uma comissão para isso, onde eles vão, onde os escolhidos, né, ou os candidatos, vão responder perguntas feitas pelos senadores. E essas perguntas têm a ver com a questão jurídica, né, com as questões que acontecem no país, né, e aí vai. A sabatina é isso, tá? É o momento em que o Senado Federal faz uma reunião para perguntar, arguir e argumentar com os escolhidos, com os pretensos candidatos. Tá ok? Se tiver ok para você aí, fala de novo. Certo? Lembrando, trabalho para a semana que vem, né? Trabalho para a semana que vem. Já está lá no Google Classroom. Eu preciso que vocês respondam por lá também, né? Para que eu possa ter uma noção. Paulo Henrique está querendo falar? Oi. Acho que o microfone dele desativou aí, tá? Mas não falou nada. Qualquer coisa me procura aqui pelo Google Classroom, faça pergunta por lá que eu respondo por lá também. Então, pessoal, forte abraço, até a próxima aula.